Olá, pessoal. Assista a nossa série de vídeos em que eu conto a minha história, Dona Lourdes do Vitória. Aproveita, me ajuda, compartilha, que a minha história vai ajudar muita mulher, muita jovem que já passou ou passa pelo que eu já passei. Vamos lá? Quando eu era pequena, como muitas crianças que têm pai com problema de alcoolismo, eu fui uma dessas crianças. Meu pai era um alcoólatra. E meu pai era aquele homem que, quando chegava em casa, espancava sua esposa e seus filhos. Na última vez que ele nos espancou, ele chegou muito alcoolizado e começou a bater nas crianças. Minha mãe, como todas as mães, defende os seus filhos. E a minha mãe, ali nos defendendo, conseguiu tirar a gente de dentro de casa e levou nós para uma plantação de café. Você que mora no estado do Paraná e que trabalha com plantação de café sabe do que eu estou falando, né? Então, minha mãe nos escondeu, né, debaixo daqueles pés de café e voltou ali para casa e ali ela continuou apanhando. E apanhou muito, muito, porque a gente escutava os gritos dela de socorro. A gente morava numa chácara, ninguém escutava. E quando meu pai deve ter se cansado de tanto espancá-la, ele dormiu, ela foi lá na roça, pegou os filhos, botou para dentro de casa e essa é a única lembrança que nós temos dela. Ela nos dando comida e colocando nós na cama para dormir com ela, agarradinhos com ela. No outro dia acordamos e chamávamos a nossa mãe, balançávamos ela, sacudia, mas ela não acordava. Meu pai, já curado, né, da ressaca dele, ele percebeu que a minha mãe estava morta, porque era o que a gente escutava, morreu, morreu. E aí logo foi chegando vizinhos, chegando pessoas, e a mãe era uma mulher muito conhecida, porque ela fazia parte daquele grupo de Irmãs de Maria. As pessoas que são católicas sabem o que eu estou dizendo, né? Minha mãe fazia parte dessas mulheres. E aí, uma cena assim que eu lembro muito, meu pai, ele alisando o rosto da minha mãe no caixão. A gente criança, não entendia, né? Porque ele estava ali alisando o rosto dela no caixão, e acabou o enterro, ele pega os filhos pela mão, me lembro bem dessa cena, porque eu era uma das crianças que ele pegou pela mão e saiu indo para casa. Quem via ele naquela cena dizia, coitado, viúvo, sozinho com essas crianças. Mas ele chegou em casa, ele trancou a porta e sumiu, desapareceu. Porque até hoje eu não sei da existência dele. Beleza, passou alguns dias, como a minha mãe fazia parte daquele grupo de Irmã de Marias, elas foram em casa ver como estavam as crianças. Chegando lá, ela viu que aquelas crianças estavam trancadas, sem comida, porque nós éramos muito pequenos. E cada uma dessas crianças foi levado para uma família. E ali nos separamos, os 4 irmãos. E vivemos separados por mais ou menos uns 45 anos. Porque eu tive o prazer de uma irmã minha ficar nos procurando, porque ela sabia os nossos nomes, eu não sabia os nomes dos meus irmãos. E ela nos procurou, até que ela conseguiu localizar 3 irmãos. Ainda tem uma perdida. E eu tive o prazer de conhecer a minha irmã Leandrina. Hoje eu não tenho mais esse prazer de estar com ela porque ela faleceu. Mas tenho o prazer de ter conhecido uma família abençoada, uma família maravilhosa. Frutos que essa minha irmã deixou nessa terra, mesmo ela tendo sido separada da nossa família. E aí, beleza, fui morar com uma família. Essa família queria me dar amor, carinho. Quando eu completei meus 6 para 7 anos... Aí entra o abuso sexual. Aquele senhor que ia ser meu pai começou a me levar, ele trabalhava numa piscina, né? No interior tem muito, como que se chama? Lugar de piscina. E ele tomava conta das máquinas ali. Ele me levava lá para baixo e ali ele ficava passando os órgãos dele na minha perna, nos meus seios, que eu nem tinha seio, eu era uma criança, eu tinha 6 para 7 anos, até que quando completou meus 8 para 9 anos, ele me abusou sexualmente, ele fez o ato.
Aí você, menina, você criança, você mocinha, que você passou, está passando por isso, eu não tinha para quem recorrer. Eu não tinha conhecimento, eu não sabia quem poderia me ajudar. Mas mesmo assim, eu tive coragem de falar para a dona da casa, para a esposa desse homem, que ele estava fazendo isso. Ela não acreditou em mim, ela me deu uma surra. Mas mesmo eu apanhando, eu falava. E ela vendo que eu ia ser um problema, porque poderia acontecer alguma coisa com o esposo dela, ela me deu para me vir para São Paulo, para me vir para Osasco. Eu era da cidade de Nova Londrina, Paraná. E eu vim para São Paulo, aqui, para tomar conta de criança. Uma criança tomando conta de criança. Eu tinha 8 anos, eu vim para ser babá. Só que eu chegando aqui, eu passei a ser babá, faxineira, empregada doméstica, tudo. Tomava conta da casa por inteira. Qual era o meu pagamento? Meu pagamento era a roupa que a patroa não queria mais. E apanhar, porque eu apanhei muito dessa patroa. Porque se ela chegasse em casa e o que eu tinha feito não agradasse ela, eu apanhava. E eu passei a viver lá dos meus 8 para 9 anos até os 19. Até os 19 eu fui espancada, eu não tinha vida própria, eu não podia sair de dentro de casa, eu era uma escrava. Como hoje ainda existe escravidão no nosso país. Como hoje, só que eu também, mais uma vez, por falta de conhecimento, eu aguentava aquilo. Porque além de ser espancada, além de ser escrava, ela conseguia me diminuir, dizer, você não é nada, você não é ninguém, você não tem família, se você não me obedecer, eu vou te jogar na rua. E isso eu fui guardando dentro de mim, que eu não era nada, porque eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha família, não tinha ninguém. Quem eu era? Nada. E ela dizia isso, você não é nada, você não é ninguém. E isso eu fui guardando dos meus 9 até os 19 anos. Até que um dia, uma outra empregada da casa vizinha disse para mim assim, Lourdes, você quer fugir? Eu falei, quero. E nós conseguimos fugir. Eu fugi dessa casa. E fui morar numa pensão de moças, né? Fui morar nessa pensão de moça. Morando nessa pensão de moça, meu primeiro emprego foi de vendedora de sapato. E eu gostava, viu? Ó, você que é vendedor de sapato aí, é gostoso, não é? Porque eu ainda gosto, é um trabalho legal. E aí, nessa loja, mais uma vez o abuso sexual. O dono da loja, ele achava que eu era obrigada a sair com ele, a fazer os gostos dele. E eu com medo, mais uma vez, por falta de conhecimento, eu não fui atrás, eu só pedi a conta. Saí com a mão abanando, não recebi nada. Mas Deus é bom, em seguida eu arrumei emprego de operadora de caixa. E comecei a trabalhar como operadora de caixa. Nesse período como operadora de caixa, eu conheci o pai do meu filho, que como toda mulher, quer ter sua família, quer ter uma vida. E eu conheci esse rapaz. Em seguida, eu engravidei. E não deu certo a nossa vida. Cada um foi seguindo o seu caminho. Só que eu morava numa pensão de moça. Pensão de moça, ela não pode retornar com o bebê no colo. E aí, para onde que eu ia? Eu não tinha para onde ir. Ganhei meu filho no Hospital das Damas, né? E quando eu saí do Hospital das Damas, eu não tinha para onde ir. Eu fui para a rua. Você, mãe, você que tem um filho, que você acaba de ganhar um bebê, e você não tem para onde ir, você vai para a rua. Você já parou para pensar o sofrimento que é? Hoje eu sou vó, e hoje eu vejo a minha nora, que tem tudo. E eu paro para pensar que quando ele nasceu, eu só tinha um papelão e eu me escondia, sabe aonde? Mais uma vez a Igreja Católica. Na Igreja Católica, ali na Igreja Santo Antônio. Ei, padre, desculpa aí, mas a igreja me ajudou muito. Eu me escondi ali. Isso em 1989. Então, ó, meu filho tá velhinho já, né? E ali eu me escondi por alguns dias. Eu tinha uma amiga que trabalhava numa casa de empregada doméstica. Durante o dia ela permitia que eu fosse até lá para mim poder tomar um banho, comer, dormir. Mas à noite eu tinha que voltar para me esconder com meu filho. Então, gente, para o vídeo aí não ficar muito extenso,
eu vou parar por aqui. Mas continua me assistindo, continua prestando atenção na minha história. E me ajuda aí, compartilha, para que você veja que tudo é possível quando você crê.